E aí, meus alunos, vamos de mais uma videoaula? Vamos! Estamos aqui agora dando sequência ao nosso conteúdo, tá certo? Vamos falar hoje sobre um novo capítulo, que vamos começar a falar sobre performance. Performances artísticas. Vamos ver aqui de que forma a performance se enquadrou nesse novo modo de arte contemporânea. Como podemos classificar uma performance? O que é uma performance, na verdade? Porque sempre que a gente fala em questão de performance, é um conteúdo muito abrangente. Porque nós podemos falar de uma partida de futebol, como foi a performance daquele determinado jogador, como foi a performance daquele cantor, como foi a performance daquele lutador de karatê. Então, assim, performance, definindo como palavra, performance é o desempenho corporal. E no mundo da arte, a performance é o corpo como seu principal instrumento de ação para uma manifestação artística. Então, aqui no decorrer dos slides, vamos ver exemplos de como a performance se enquadrou dentro dessa grande manifestação do mundo da arte contemporânea. Ela designa as apresentações de dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo, enfim. Quando referimos a performances artísticas, estamos falando de artes e citamos a palavra performance. Essa categoria ela vai enquadrar esses elementos artísticos. Então, repetindo, dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo, referindo-se então à arte como performista. É a pessoa que vai fazer a performance, que vai fazer a arte, tendo como principal ferramenta o seu corpo. Na segunda metade do século XX, esse termo, esse gênero artístico, ele veio dos Estados Unidos e predominou o mundo todo com essa nova categoria artística, conhecida como performance art. Então, como podemos colocar de maneira exemplificada para vocês alguma performance? Primeiro, a gente vai falar que toda manifestação artística, a partir da segunda metade, principalmente do século XX, ela passou por uma grande transformação. O artista, ele tinha, até ali naquele momento, ferramentas convencionais para poder fazer a sua arte. O artista da pintura, ele tinha o quadro, ele tinha o pincel, ele tinha as tintas. A partir desse momento, quando entra a arte contemporânea, segunda metade do século XX aos dias atuais, o artista se desprendeu desses materiais. Ele conta com eles? Conta sim, mas ele vai contar com todos aqueles outros elementos que fazem parte do seu dia a dia. Ele acompanha a evolução de novos materiais, novos suportes, novas tecnologias para poder agregar a sua arte. A performance, ela vem evoluindo em formas de dança, teatro, música. O teatro, o tradicional teatro que nós tínhamos, quais são os elementos que nós precisávamos para poder compor o gênero teatro? Era o palco, os atores e uma plateia. Pronto. As performances hoje, elas vêm sendo classificadas também como happening. O happening, ele não necessita de público para acontecer. Ele não necessita de uma plateia, ele não necessita de um palco determinado em um local, em horário, em data, como as apresentações tradicionais de teatro acontecem. Então, os happenings e as performances teatrais, elas precisam simplesmente do corpo humano. Elas podem acontecer em qualquer lugar, em uma praça, em um pátio de uma escola, nas ruas da cidade. Quais são os elementos necessários para essa arte acontecer? É necessário que o ator, que o artista tenha ali um texto programado, um enredo feito, que ele tenha se ensaiado para que aquela apresentação pudesse acontecer. Ele sabe o que ele vai fazer, mas as pessoas nas ruas não esperam que tal apresentação vai acontecer. Isso é o bacana das performances, dos happenings, acontecem em qualquer lugar, a qualquer momento.
por algo programado pelos artistas. E de que maneira isso é divulgado? De que maneira que isso chega aos ouvidos e aos olhos da população? É justamente pelos registros que as pessoas hoje em dia fazem com seus celulares. Elas fotografam, elas fazem vídeo. Esses vídeos e essas fotos são transmitidas e compartilhadas com um grande número de pessoas que vão passando de um para um e assim por diante. É uma das melhores formas de registro dessas performances. É uma das formas dessa arte se imortalizar, dela ficar registrada. Aquele momento da apresentação é único. Aquele momento em que o artista faz um malabarismo, que ele faz uma performance teatral, um happening, aquele momento é único. Quando ele for fazer novamente essa apresentação, mesmo que ele tenha o mesmo enredo, a mesma performance, vai ser diferente de acordo com cada momento que ele apresentar, de acordo com a reação que cada público vai ter. Isso torna a peça única, a performance única, e ela se imortaliza dessa forma através do registro das pessoas que estão presenciando. Sem contar que muitas vezes existem ali jornalistas, repórteres, enfim, que levam aquele acontecimento aos olhos do público de uma maneira jornalística, de uma maneira também em livros, registros em livros, enfim. É uma arte que acontece em uma apresentação por espaços públicos, mas que sempre tem algum registro que a torna eterna. Então aqui nesse texto vem explicando justamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Como que acontece a performance, como que ela se propaga e como que ela se fixa através de fotografias, de vídeos e assim se tornar conhecida a um maior número de público. Então, uma performance é o corpo como principal instrumento de ação, é o movimento, é um falar, é um fazer mímica, é um fazer uma estátua viva pelas ruas, colocando características de um determinado personagem, a estátua viva das vitrines dos shoppings, é um tipo de performance. Por quê? Porque tem o corpo como principal ferramenta, como seu instrumento de ação, trabalhando a arte desta maneira. Aqui no Brasil, nós tivemos um grande pioneiro artista com essa arte da performance. Ele se chama Hélio Oiticica. Esse artista carioca, ele foi pintor, escultor e performático brasileiro. Ele é considerado um dos artistas mais revolucionários de seu tempo e sua obra experimental e inovadora é conhecida internacionalmente. No final da década de 60, colabora com a escola de samba Estação Primeira da Mangueira e se envolve nesse mundo do samba, nesse mundo da dança, nesse mundo das fantasias e passa a desenvolver diversos projetos de performances, entre elas o famoso parangolê, que é essa imagem que eu mostrei na foto anterior e que vou mostrar novamente aqui para vocês. O parangolé, ele é uma peça de roupa, tecidos soltos, pontas soltas, onde aquela roupa no cabide de pendurada ali no armário, ela não é nada além de panos, além de tecidos. Mas a partir do momento em que uma pessoa veste essa roupa, escuta uma música e dança e se movimenta, aquela roupa ganha vida, ganha arte. E naquele movimento, então, interagindo roupa, pessoa, música e dança, formou o parangolé de Hélio Oiticica. Então aqui nesse texto vem falando disso também, dos seus parangolés, que são capas onde funde elementos de cor, dança, poesia, música, pressupõe uma manifestação cultural coletiva. Essa inspiração dele, desses parangolés, veio do samba, então. Como eu disse, ele foi uma pessoa muito influente ali no samba, um grande admirador, frequentador da escola de samba Mangueira.
E lá então, vendo as dançarinas de samba, as baianas dançando com aqueles vestidos, ele teve essa inspiração. O que é um vestido? O que é uma fantasia de uma escola de samba ali parado? Ali, aquelas peças que compõem a fantasia paradas, guardadas ali no cabide, sem a música, sem o desfile da escola de samba. O desfile da escola de samba, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele ganha vida a partir do momento em que ele une essas três categorias: a pessoa, a música e a dança. Nesse momento, aquela fantasia ganha vida, ganha uma interpretação feita através do corpo humano. Isso é uma performance. Então aqui outros exemplos, né? Uma foto de uma pessoa, um dançarino vestindo essas capas do parangolé de Hélio Oiticica, e isso aconteceu em 2007. Em algum momento, os integrantes da Mangueira foram impedidos de entrar em uma exposição que Hélio Oiticica estava fazendo. Ele quis fazer uma performance durante uma exposição em um determinado museu. Esses dançarinos, eles foram impedidos de entrar, mas eles não desistiram de fazer a sua performance. Eles foram para a porta do museu e começaram a dançar ali na porta, e acabou chamando a atenção do público que passava e não deixou de ser registrado. Então é sempre assim, principalmente nos dias de hoje. Ninguém mais do que nós sabemos como essa tecnologia vem interagindo e sendo muito útil nos nossos dias de hoje. Registram imagens importantes, comunicam para pessoas em todo canto do mundo através de vídeos, através de fotografias, e assim a gente se torna mais grande. Vamos conhecer aqui outros tipos de performance. Falamos da dança, agora vamos falar de um outro exemplo que consta aí no livro de vocês também, que é A Casa com Vista para o Mar, de Marina Abramovic. O que ela fez? Em uma exposição, ela montou uma espécie de apartamento sem paredes, onde esse apartamento expunha a pessoa diretamente ao público, e ela se predispôs a ficar 12 dias morando praticamente neste apartamento, nesta exposição, vendo toda a sua intimidade exposta ali com o público. Mas haviam regras para que essa performance dela pudesse acontecer, regras que ela própria, a própria artista, estipulou. Então, condições para essa instalação viva, essa performance. Em 2002, a duração desta apresentação durante o período de 12 dias, comida, nada de comida, água sim, em grande quantidade, falar, não. Durante 12 dias ela não poderia falar, ela não poderia escrever, ela não poderia ler, ficar em pé, sim, o tempo em que ela quisesse, sentar também, deitar também, dormir 7 horas por dia, banho 3 vezes ao dia. Outras condições, o público podia usar um telescópio para olhar a exposição mais de perto, a partir do momento que eles não poderiam tocar. Então eles tinham que se manter a uma certa distância do local onde ela instalou esse apartamento sem paredes, e ali eles poderiam olhar mais de perto através desse telescópio. Interagir com ela através de olhares, através de mensagens, porque ela não poderia falar. Então esse foi um desafio que essa artista colocou para ela mesma durante essa exposição, e também gerando um questionamento a respeito de privacidade, a respeito de como que a pessoa se expõe à sua intimidade no dia a dia. Outra performance que essa artista fez, ela sentou-se em uma praça, colocou 2 cadeiras, onde ela ocupava uma cadeira, a outra vazia, e ela colocou um cartaz com os seguintes dizeres: converso sobre qualquer assunto, convidando de certa maneira as pessoas que passavam pela rua para sentar ali com ela e bater papo. Estranho, né? As pessoas achavam estranho, passavam, achavam engraçado. É louco, uma pessoa sentar e fazer uma performance dessa, mas nada mais é também de que um questionamento
gerando uma discussão sobre as pessoas estão deixando de conversar, as pessoas estão com falta de interagir, de olhar no olho, de trocar uma ideia, falar sobre qualquer tipo de assunto, mas pessoalmente, olho no olho. Hoje em dia, as pessoas sentem falta disso, desse contato mais próximo com o outro. As pessoas hoje se comunicam muito por celular, por mensagens, até o ligar, o telefonar, hoje em dia se tornou raro. Então essa artista propõe esse questionamento. Por que não sentar aqui, batermos um papo, eu converso sobre qualquer assunto? Assunto não será problema. Quem foi essa artista? Eleonora Fabião. Ela fez essa performance em 2008. Nesse texto vem contando isso que eu acabei de explicar para vocês, certo? Vamos lá. Os Jardins de Pensos, na América, de Berna Reale, em 2012. Uma outra artista que faz também um questionamento sobre a realidade. A violência continua sendo um mote desse novo projeto em temas como explosão, exploração de trabalho, a questão racial, a social, os abusos contra as mulheres, ou seja, temas polêmicos no nosso dia a dia. Esses temas fazem parte do questionamento que ela faz através de suas performances, que são registradas através de fotografia, como essa daqui. Ela fez uma performance em uma exposição e o que nós estamos vendo aqui não é uma pintura, mas foi um registro dessa performance que ela fez. Então aqui é uma citação dela, uma entrevista que ela deu e que ela coloca essa seguinte colocação: cada nação será representada por uma imagem potentes, emblemáticas, porém não comuns, não genéricas. Buscarei encontrar paisagens singulares que criem a dúvida de onde são, como foram fotografadas e ao mesmo tempo permitam identificar de alguma forma aquele espaço estrangeiro, pontua a artista. Outra performance de um artista brasileiro, a famosa Decelerator. Aqui é uma maquete. O que significa essa estrutura que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Aqui é uma estrutura onde vemos aqui várias redes colocadas uma ao lado da outra. A obra foi coletiva de vários artistas. Esses artistas eles recebem a nomenclatura de Opavivará. Foi feita em 2014, então é uma estrutura de madeira onde várias redes indígenas, com redes características indígenas feitas por índios brasileiros, foram colocadas lado a lado nessa exposição. E ela convidava as pessoas que passavam também a sentar, a deitar, a relaxar ali naquela rede. Ela foi inspirada pelas tradições indígenas brasileiras. Formosa Decelerator, do coletivo Opavipará. É uma instalação interativa onde visitantes podem descansar em redes e combinar diferentes infusões de chás. Aqui no centro tem vasilhas contendo chás, bules contendo chás, xícaras onde as pessoas poderiam servir diversos tipos de chás e sentar, deitar aquelas redes e ter aquele momento de desacelerar do dia a dia, o decelerator, engolindo as palavras, as letras, o decelerator, ele faz esse convite às pessoas: vamos desacelerar a vida, vamos parar um pouquinho com esse corre-corre de trabalho, de estudos, do dia a dia, vamos acalmar um pouco, deitar, descansar, pensar, refletir, tomar um chá e por que não? Em uma rede. Então ele coloca essa seguinte reflexão. Então são tradicionais redes indígenas que servem como cama, que mostra uma foto mais perto dessa instalação e dessa performance desses artistas. Bom pessoal, então é isso. Conhecemos aqui diferentes formas de se fazer performance, tendo o corpo como principal instrumento. O que seria dessa instalação se não fosse a performance das pessoas interagindo com ela, sentando nas redes?
ela não teria vida. Assim como os parangolés que vimos lá atrás de Hélio de Sica, aquele tecido sobre o cabide, ele não tem vida, ele não é nada. A partir do momento que o ser humano, o público, interage com aquela roupa, aquele tecido, ela ganha vida. Essa instalação também te convida a participar. A partir do momento em que o público senta ou deita nessas redes e questiona sobre o sentido daquela obra e questiona o seu próprio ritmo de vida, que ele se desacelera um pouco e reflete sobre o seu modo de vida, ele passa a interagir e a ter performance e a obra ganha vida dessa maneira. Muito bom, meus alunos, espero que tenham compreendido, que tenham gostado desse conteúdo. Na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre outras formas de performance, certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Um beijo bem grande para cada um de vocês.